Quando eu comecei no YouTube, eu também não sabia do que eu queria falar. Mas tem quem diga que se tu começa desse jeito, sem nem saber do que tu quer falar, tu tá fadado ao fracasso. Eu sou a Carrie, seu canal Visu, e aqui a gente vai finalmente fazer esse teu canal andar, então vamos lá. Quando eu comecei no YouTube, eu só sabia de uma coisa. Eu era fissurada com a ideia de estar fazendo alguma coisa no YouTube. Simples assim. O processo, o tá ali, o tá compartilhando, o tá falando com as pessoas. Eu queria estar ali, naquele meio que eu consumia tanto. Eu também queria participar daquilo. Mas eu não sabia como que. Então eu não consigo entender por que algumas pessoas acham que isso é tão ruim. Porque, veja só, tem muita gente que tem o que compartilhar, que já sabe o que quer falar, que faz uma coisa ali, outra aqui e desiste. Não tem essa vontade de estar ali, de estar fazendo, uma vontade que não tem nem uma base, que seria o nicho ou o que tu quer compartilhar. É uma vontade que passa para além disso. Então eu acho que se tu tá nessa situação, que era a mesma que eu tava, tu tá um caminho à frente, na verdade. Escolher do que tu quer falar faz parte de montar uma estratégia no YouTube. E não necessariamente é uma coisa ruim. Probleminha técnico aqui, tive que continuar a gravação com outra luz, com outro microfone. Mas eu acho que vocês não vão se importar com isso. Eu já vou dar aqui uma lição de moral de que se teu vídeo parar de gravar no meio do caminho, continue gravando. Enfim, como eu ia dizendo, não é necessariamente porque tu não sabe do que falar que tu tá atrasado, ou que tu não deveria nem começar, ou que tu só poderia começar depois que tu soubesse que tu tem que falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter do que falar, né? E como é que a gente escolhe isso? Baseado na minha experiência, pelo que eu passei com os canais que eu tive, a gente vai ter que passar por 4 etapas. Eu vou te dizer quais são e como passar por elas de um jeito um pouco mais agradável, vamos dizer assim. Elas são escolher, pesquisar, testar e filtrar. E não querendo ser aquela chata que diz que a última vai te surpreender. Não é essa a questão, mas a última realmente é uma das mais importantes. Então, se tu quiser pular para a última, ou quiser acompanhar meu raciocínio, fica aqui comigo. Inclusive, se tu quiser assistir esse vídeo já colocando um pouco em prática o que eu vou falar, confere o link na descrição, que é uma planilha gratuita que vai te ajudar a organizar melhor essa tua parte, assim, do teu canal, de estratégia, de nicho, de pilares de conteúdo, colocar as ideias listadas ali. Tem várias abas e tem um vídeo explicando como é que usa. Para escolher o assunto, tu vai ouvir por aí que tu tem que fazer uma lista das coisas que tu gosta. E aí tu vai ver o que os interesses que tu tem aí na tua vida. Eu gosto de finanças, eu gosto de animais, eu gosto de fazer academia e gosto do meu trabalho. E aí tu vai fazer a lista e aí tu vai pesquisar quanto o YouTube paga para canais monetizados para cada um desses e tu vai fazer o que dá mais dinheiro. É uma péssima ideia, uma ideia horrorosa, horrível. Primeiro, o AdSense do YouTube não paga tanto assim. Tem nichos que paga bastante? Tem, tipo finanças, assim, geralmente tem um RPM maior. Mas o mercado de finanças está muito cheio. E tu sabe falar alguma coisa de finanças? As pessoas que se dão bem com finanças são justamente as pessoas que estão nesse meio de finanças. Tu precisa ter muita credibilidade para falar disso. Não é simplesmente escolher uma coisa assim. A gente tem que pensar como vai monetizar. Isso é verdade. Tu precisa ter um pensamento assim de como tu vai monetizar esse assunto. Então, eu quero falar sobre crimes. Quero contar casos de crimes. Beleza? Mas a não ser que o teu canal cresça bastante a ponto de tu ter um patrocinador, de tu ter alguma coisa, talvez o único jeito que tu vai conseguir monetizar isso seja através de conteúdo extra. Não vai ter um produto exatamente, o que tu vai vender, ou tu consegue pensar numa solução para isso, daí tudo bem. Mas é um tópico complicado. Outro assunto que não dá muito certo, por exemplo, é nicho kids, fazer conteúdo para crianças. Nem sempre vai dar certo. O YouTube Kids tem muitas restrições, a monetização não é boa. Como é que tu vai vender para criança? Uma criança assistindo, ela vai comprar alguma coisa, entende? Tu tem que levar em consideração como tu vai manter esse canal, com certeza. Mas não pelo AdSense. Pensa no que tu poderia vender, no que tu poderia entregar de conteúdo extra, no conteúdo de quem vai te assistir, quem vai pagar pelo teu canal de membros, por exemplo. Entende? Tu precisa pensar num assunto que te permita fazer isso. Tem muitos canais, por exemplo, canais Dark, que estão sempre pensando no AdSense, mas não conseguem criar uma comunidade, não conseguem vender alguma coisa para a pessoa que está assistindo ela, não conseguem ter aquela troca ali humana, né, com alguém. Então tu precisa ver qual tipo de canal tu quer ser. Porque também tem a questão de que quando tu tá escolhendo, tu não tá escolhendo só o tema que tu quer falar. Tu tem que escolher o formato que tu quer fazer. Porque esse foi um erro que eu cometi bastante quando eu comecei, que foi mirar num formato. Como eu falei em outro vídeo, eu
trabalho como editora de vídeo, trabalhei como designer, como motion designer, como editora de vídeo. Então, eu queria usar tudo isso ao meu favor. Só que a realidade se impõe a partir do momento que eu vejo que eu não tinha tempo suficiente para editar os vídeos do jeito que eu precisava editar. Então, passar a semana inteira correndo contra o tempo para pesquisar o vídeo, para montar um roteiro, para gravar o vídeo, para depois passar horas editando e criando para depois dar 100 visualizações, porque eu não tive tempo para pensar na estratégia, porque eu não consegui manter uma frequência. Isso também não funciona. Mesmo com a experiência que eu tinha, não funcionava, porque eu não tinha tempo. Então, tu vai ter que equilibrar isso e pensar isso de antemão. A gente vai chegar na parte de testar, mas isso são problemas que já facilita se tu conseguir prever eles. Vai facilitar bastante a tua vida. Então, a ideia de fazer uma lista de coisas que tu gosta e escolher dali, não vale a pena? Não, vale a pena, vale muito a pena. Tu precisa saber ali o que tu gosta, o que tu poderia falar, mas eu acho que tu precisa levar em consideração algo que tu é mais apaixonado. Mesmo que tu não tenha experiência suficiente na tua concepção, assim, de ser um professor disso, de ter toda a experiência do mundo sobre aquilo, de ser uma autoridade, né, como dizem. As pessoas não gostam só de ouvir de autoridades, inclusive as pessoas já estão bem cansadas de autoridade, das pessoas que falam lá do topo do mundo e estão com essa, não, você tem que fazer. Tu pode compartilhar vivendo as coisas que tu passa. Digamos que tu quer fazer um canal sobre jardinagem, que é uma coisa que tu gosta, tu mantém teu jardim, tu planta, tu colhe, tu cuida das plantas, estão sempre lindas, e tu quer compartilhar isso com as pessoas, mas tu nunca trabalhou com isso, tu não é uma autoridade nisso, não é nada disso. Mas não tem problema, tu pode simplesmente compartilhar isso com as pessoas. Olha que legal esse vaso que eu encontrei, olha que legal esse tipo de terra que eu descobri, olha isso aqui, como tá minhas plantas, como tá funcionando, olha que massa, entende? As pessoas gostam desse contato, então tu só precisa encontrar um assunto que tu goste, porque tu vai ter que pesquisar sobre isso. Inclusive, tu não precisa ser mestre nisso, mas tu vai ter que falar sobre isso. Porque um mestre, uma autoridade, no fim das contas, é alguém que já pesquisou e já viveu bastante disso. Ou tu pode estar no início da jornada, mas precisa ser uma coisa que tu vai ter que estar disposto a pesquisar e falar bastante. No mínimo, falar bastante. E repetir o assunto. E explicar de um jeito, explicar de outro, falar de novo daquilo, repetir bastante. Então precisa ser um assunto que tu gosta. Pode ser um interesse, pode ser uma paixão, qualquer coisa. Mas tenta forçar, né, tua cabeça assim, para pensar uma coisa um pouco menos óbvia, tá? Não vai tanto para o crescimento pessoal, nem para live de game. Porque a gente precisa separar as coisas que a gente gosta de assistir das coisas que a gente gosta de fazer. Às vezes as coisas que a gente gosta de assistir são muito complicadas de fazer. A gente não tem experiência, não tem capacidade, não tem habilidade de fazer. E a gente fica insistindo naquilo ali quando a gente poderia estar explorando uma coisa melhor, que é uma habilidade que tu é realmente bom, que tu poderia compartilhar e que não tem tanta gente ali tentando entrar naquele nicho. E por isso também vai o pesquisar, ver como é que é esse nicho, quem é o maior dele, se já tem alguém ali. Eu não sou tanto de acreditar que porque não tem ninguém fazendo, não dá certo. Tem muito conselho aí que diz isso. E não é verdade, sempre tem como tu chamar a atenção por um assunto que não é da maioria do público, chamando por um ângulo que ninguém nunca viu, entende? Tu consegue atrair as pessoas para clicarem em qualquer coisa com uma chamada decente. Quer falar de tênis de mesa, é o teu hobby. Ah, mas eu não tenho um canal grande nisso ainda, não sei o quê. Bom, pode ser a tua chance, tu consegue criar alguma coisa legal sobre isso. Não acho que seja necessariamente ruim. Pensa, eu queria fazer um vídeo sobre isso. Pesquisa ele no YouTube para ver se tu encontra algum vídeo que seja grande ou não. Dependendo se o nicho for grande, o que tu vai tirar disso, né? Entender o que as pessoas clicam, o que elas gostam de ver relacionado a isso, que pode ser uma estratégia para o início do teu canal, para tu fazer um vídeo parecido, fazer um vídeo sobre aquele assunto, que vai te ajudar a encaminhar um pouco e entender o que as pessoas estão acostumadas a assistir referente àquele assunto. E entre pesquisar e testar, tu vai ter que sentar e tirar a prova desse teu nicho aí. Escrever pelo menos umas 30 ideias de vídeo. Tu consegue? Não, 30 não. Vamos aumentar isso aí. Vai fazer 52, que são as semanas de um ano. Tu vai ver se tu consegue criar conteúdo pelo menos para uma vez na semana por ano. Que não é o ideal, tu poderia postar mais, dependendo do formato que tu escolher. Mas se tu conseguir pelo menos um por semana, tu já consegue tirar a prova de que pelo menos um ano tu tem garantido do teu conteúdo. Se tu não consegue pensar nisso tudo, talvez tu esteja indo por um caminho que não é tão fácil para ti. Porque, como eu falei, com os canais que eu criei primeiro, eu tinha essa dificuldade de conseguir colocar uma ideia num papel.
Agora é mais fácil para mim, eu consegui, na testagem, colocar isso em prova. Porque conforme eu tinha uma ideia, estava tudo escrito, tinha todas as ideias, estava ali, eu não conseguia fazer na prática. Não tinha tempo para isso. Eu não conseguia escrever tanto quanto eu deveria para conseguir seguir aquele meu plano. Então a testagem vem daí também. Conseguiu passar por isso. Tu escreveu, tu começou a gravar, tu se deu bem com o estilo de vídeo que tu escolheu, tu tá só falando com a câmera, tu consegue gravar mais, tu consegue falar na rua, enfim, ótimo. Também entra no testar, ver o que as pessoas se interessam mais, qual o teu vídeo mais assistido, deu um bom retorno, tem alguma coisa em comum em todos esses vídeos? Então, vamos seguir de novo no nosso exemplo lá da jardinagem. Tu começou a postar o teu jardim, tu começou a gravar, mostrar as coisas, e tu percebeu que toda vez que tu falava de flores, tu ganhava visualização. Tu foi vendo assim que as pessoas têm uma preferência por aquele tipo de vídeo que tu grava. Aí a gente entra na última parte que eu falei, que é a mais interessante, a mais importante, que é o refinar, que é o filtrar. E por que é aí que a magia acontece? Porque pode ser que tenha muito canal já falando sobre jardinagem no geral. Agora, tu refinou o teu canal ali para responder aquela perguntinha que eu deixei no outro vídeo, não sei em qual lado vai aparecer, assiste ele depois. Eu entrego para tal tipo de pessoa, tal coisa, através de tal coisa. Tu vai conseguir ter isso em mente. Mais claro, né? Mais claro com tudo, porque tem esse problema de tu querer escrever o que tu quer fazer antes e não testar. Daí tu pode criar uma ilusão na tua cabeça de que tu vai conseguir fazer aquilo. Mas na testagem isso acaba. Tu vai tirar a prova real. E aí tá, esse é o nosso exemplo da pessoa da jardinagem. Pegou os dados que ele tem, aquilo, e foi refinando o conteúdo dele. E parou de falar de jardinagem para se tornar uma pessoa que ajuda as pessoas a plantarem suas próprias flores nos próprios jardins de um jeito fácil, sem deixá-las morrerem. Então, tu vai conseguir refinar até a bio do teu canal, por exemplo. Suas flores nunca mais vão morrer. Acompanha aqui tudo para flores. Como adubar as flores, qual flor escolher, se tem época de flor, qual flor colocar em jardim no Rio Grande do Sul, qual flor colocar no jardim lá no Nordeste, qual flor tu vai colocar no teu jardim, um tipo de jardim, jardim interno, jardim externo. Tu vai conseguir afunilar isso e ao mesmo tempo ampliar o tipo de vídeo que tu vai fazer. Porque antes, se tu falava de tudo, tu ia dizer qual árvore, qual terra, qual flor, qual arbusto tu planta. Tendo só a flor, tu vai atrair as pessoas para estarem no teu canal só sobre flores. E tu vai conseguir entregar muito mais para essas pessoas interessadas em flores. Tu vai conseguir criar o que a gente chama de momentum, que é quando a pessoa volta pro teu canal. Qual é o problema de tu ter um canal de jardinagem, no geral? Porque a pessoa que planta flor, talvez ela não queira plantar rabanete. E quando tu consegue aquele inscrito que entrou pela flor e tu falou de rabanete, esse cara que gostou do teu canal, se inscreveu, ele não quer assistir um vídeo de rabanete. Agora, tu conseguiu encontrar um caminho que leve o teu conteúdo para um caminho certo. E aí, essa pessoa que entrou pelo vídeo de flor vai clicar no melhor adubo para flor, em como mudar uma flor de lugar. Qual flor tu deveria plantar agora em maio? Porque ela entrou pelo vídeo de flor e ela tem interesse em todo o ecossistema de flor. Então, a gente conseguir refinar um canal nesse sentido é incrível. É quando a gente começa a atrair as pessoas de novo, é quando o algoritmo começa a impulsionar as coisas. É um pouco avançado, realmente. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte aqui do momentum, né, que a gente chama, para tu conseguir, para falar um pouco mais sobre vocês, mas eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de qual caminho tu tem que seguir para encontrar o teu nicho. Então, recapitulando, faz a lista das coisas que tu gosta. Não leva em consideração quanto o AdSense paga, porque essa não pode ser a tua forma de monetização. Leva em consideração se tu vai conseguir criar um produto. Esse nosso amigo jardineiro aqui da hipótese poderia ter um e-book, uma lojinha de plantas, ele poderia vender sementes de flores num site, ele poderia vender como afiliado coisas para jardinagem, entende? São outros tipos de monetização, então tu tem que pensar também nesse sentido. E também o quanto tu vai levar para produzir, o quanto tu gosta de falar desse assunto, é isso que tu precisa ter em mente quando tu vai criar teu canal. Se eu te ajudei com esse vídeo, se tu chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário que eu quero ler no final dos vídeos. Nos outros vídeos eu li comentário e tudo, e nesse aqui eu não consegui porque o meu escritório aqui deu uma bugada e eu não consigo ler, o computador tá desligado.
Mas deixa um comentário, quem sabe eu leia o teu comentário no próximo vídeo. Obrigada, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.